Irmãos. O meu nome é Davi, para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, e nós estamos em nosso primeiro estudo acerca de uma breve história do cristianismo na Escócia. E o nosso primeiro estudo, estudo 1, é acerca da introdução do cristianismo na Escócia e o surgimento dos judeus, que nós vamos posteriormente ver o que isso significa. E a razão pela qual esse tema foi escolhido e porque nós escolhemos especialmente estudar a reforma posteriormente e a própria história do cristianismo na Escócia, ela se dá por algo especial e distinto acerca do alto nível que a Escócia alcançou na reforma e também a alta compreensão que ela sempre exibiu desde os seus primórdios, como nós veremos posteriormente. Então, por que nós devemos examinar? E por que a história da reforma na Escócia, porque a história do cristianismo na Escócia é especial? O primeiro e o principal motivo é porque a reforma na Escócia, a qual nós veremos em outros estudos, ela alcançou o mais alto nível. O mais alto nível da reforma foi alcançado pela nação escocesa, pela Igreja da Escócia. Observem o que afirma o eminente reformador John Knox. Ele diz: pois qual era a nossa força? Qual era o nosso número? Sim, que sabedoria ou política mundana havia em nós para levar a um bom fim um empreendimento tão grande. Nossos próprios inimigos podem testemunhar. E, no entanto, com que grande pureza Deus estabeleceu entre nós sua verdadeira religião, tanto na doutrina como nas cerimônias. No que diz respeito à doutrina ensinada por nossos ministros e no que diz respeito à administração dos sacramentos usados em nossas igrejas, somos ousados em afirmar que não há nenhum reino hoje na face da terra, que os tenha em maior pureza. Sim, devemos falar a verdade. A quem quer ofendemos. Não há reino que os tenha com a mesma pureza. As palavras iniciais ditas pelo honorável reformador John Knox, elas demonstram a convicção e a certeza de que a obra da reforma, iniciada por Deus na Escócia, brilhou mais intensamente naquela nação do que em muitos outros reinos que também foram agraciados com a restauração do Evangelho e do culto verdadeiro. Porém, essa afirmação do reformador, ela não deve ser considerada como fruto de arrogância ou de soberba, mas é um sincero reconhecimento da obra especial e distinta a qual Deus outorgou àquela nação. A Escócia, assim como Israel, pode louvar, como nós encontramos no Salmo 126, versículo 3. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Essa distinta alegria do povo, tanto na Escócia, por ter alcançado, como afirma o próprio reformador, o mais alto nível de pureza dentre todos os reinos a qual foram alcançados com a restauração da verdadeira religião, essa alegria somente será corretamente compreendida se analisarmos a condição da qual eles foram libertados. Porque todos aqueles que fecham os olhos para as libertações que Deus dá à sua igreja, eles não irão entender
ou valorizar os avanços e as misericórdias obtidas. E aqueles que não se dão ao trabalho de examinar as misericórdias dadas pelo Senhor à sua igreja, nem em olhar para Sião e observar aquilo a qual o Senhor deu para o seu povo, eles não serão participantes daquele gozo que provém da providência divina especial para com a igreja. Então, a partir disso, do mais alto nível de reforma que a Igreja da Escócia alcançou, bem como que isso somente será corretamente compreendido ao analisarmos como isso aconteceu, cabe a nós investigar tanto o nível de escravidão e sepultamento da verdade, que aquele reino foi oprimido, bem como as conquistas que eles alcançaram além de todos os outros. Para qual objetivo? Para que esse conhecimento seja transformador, para seguirmos o padrão alcançado. Observem o que afirma o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 16. Porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz respeito a um estado de compreensão doutrinária a qual o Senhor fez a igreja particular de Filipos alcançar. E ele afirma, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que desse nível de compreensão e desse estado a qual a igreja chega, tanto em sua prática como em sua doutrina, não é lícito declinar ou retroceder, mas andar segundo ao nível de fidelidade a qual nós alcançamos através da graça do Senhor em seu povo. Isso é o que nós chamamos em eclesiologia de santidade corporativa. A santidade corporativa diz justamente sobre os graus de fidelidade que uma igreja chega, a qual todos estão obrigados a também manter-se lado a lado com ela ou seguir os seus passos. Porque as conquistas da igreja fiel devem ser preservadas. A Escócia, como disse o próprio reformador John Knox, alcançou uma pureza tal de doutrina e do culto, a qual nenhum outro reino alcançou. Então as conquistas dessa igreja fiel, elas devem ser preservadas, a fim de que nós possamos manter aquela identidade que somente existe na continuidade doutrinária e prática. A identidade com aqueles que nos precederam, ela é definida justamente por uma continuidade, por uma união ou uma manutenção da mesma doutrina e da mesma prática. E por isso que o ministro Alexander MacLeod, ele lembra que não devemos rejeitar nada pelo que os santos já tenham lutado fielmente. Então ele cita Filipenses 3,16. Não devemos rejeitar nada pelo que os santos já tenham lutado fielmente. Aqueles níveis de fidelidade e pureza alcançadas pela Igreja de Deus, nós não podemos retroceder, nós não podemos declinar sem sermos culpados de grande pecado diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por meio da luta dos piedosos que foram alcançadas conquistas, no qual não podemos afirmar que avançamos agora se desprezamos as vitórias do passado. É inútil alegar que hoje nós conseguimos avançar se nós estamos desprezando aquilo que outrora foi alcançado e conquistado. E por isso que George Gillespie, teólogo de Westminster, ele diz o seguinte:
é apenas uma falsa nova luz, que expulsa não apenas a velha escuridão, mas grande parte da boa e velha luz. Observem que ele diz aqui, irmãos, que é falso, é errado alegar uma nova luz, alegar um novo pensamento ou novas doutrinas que anulam e que desmontam e destroem aquela boa e velha luz a qual o Senhor, nosso Deus, já outorgou à sua igreja. E é justamente por isso, devido à exclusividade, à primazia a qual a igreja da Escócia alcançou, e que nós estamos obrigados a seguir os seus passos, a manter as suas conquistas, que nós estudamos a sua história, a fim de que possamos mantê-la em nossas vocações e capacidades. Então, para isso, nós temos que entender, antes de propriamente analisarmos a história, dois conceitos importantes, que são os conceitos de sucessão apostólica e sucessão histórica. Porque a necessidade de analisar a história é essencial para o estabelecimento da sucessão histórica em uma igreja particular. O que é a sucessão histórica? Como vocês conseguem observar aqui, acredito que no lado direito do slide, é justamente a harmonia e conformidade com a compreensão da doutrina e da prática bíblica como apresentada pelo consentimento dos piedosos. A harmonia e conformidade com a compreensão da doutrina e da prática bíblica como apresentada pelo consentimento dos piedosos. E isso nós vemos desde o antigo Israel, como nós podemos ler no Salmo 78, versículos 4 e versículo 5, que diz o seguinte: Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor e a sua força e as suas obras maravilhosas que ele fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou aos nossos pais, de que eles deveriam fazê-la conhecidas a seus filhos. Aqui o salmista, queridos irmãos, ele mostra uma função primordial para a igreja fiel, que é a transmissão da verdade para as gerações posteriores. Quando ele afirma no versículo 4 que ele não irá esconder para a futura geração aquilo que lhe foi ensinado, esse esconder não é meramente não ocultar, mas não negar, não renegar. E não renegando e não negando, ele ensina isso fielmente para gerações posteriores. O que nós temos aqui no Salmo 78 é o trabalho da transmissão da verdade, a qual a igreja, ao longo dos séculos, ela, através dos piedosos, dos mestres da igreja, ela exibe uma harmonia e um consentimento em sua doutrina, entregando e legando a cada geração o depósito sagrado da fiel doutrina do Senhor Jesus Cristo, dos seus apóstolos e dos seus profetas. Só que essa compreensão da sucessão histórica, ela infelizmente é mal compreendida. Atribui-se incorretamente aos protestantes fiéis a posição de suspeita ou dúvida em relação ao passado, devido ao modernismo, à ascensão do anabatismo e do evangelicalismo moderno. Criou-se uma caricatura que os protestantes têm uma aversão ao passado ou medo
de averiguar as suas doutrinas e práticas com a igreja antiga. Mas isso é absolutamente falso. Se esse é o pensamento comum entre os atuais reformados, então isso é um sinal que eles se desviaram da visão original da reforma. A reforma, ela não somente preza por uma sucessão apostólica, mas que é de doutrina, não de pessoas, mas também uma sucessão histórica dentro da história do povo de Deus. E por isso que o reformador Teodoro de Beza, sucessor do reformador João Calvino em Genebra, ele defende o pensamento reformado sobre a sucessão histórica. Observem o que ele diz, como vocês podem ver no slide. Ele fala: tão longe está de tirarmos a autoridade da igreja ou desprezarmos o consentimento dos piedosos, sejam escritores antigos ou novos, os que os nossos adversários nos objetam falsa e descaradamente. Aqui o reformador Beza, ele está justamente refutando esse espantalho a qual se criou em relação à reforma, que a reforma é uma negação ou uma eliminação daquilo a qual a igreja no passado alcançou. Pelo contrário, ele diz: nós não tiramos a autoridade e nem desprezamos o consentimento daqueles que vieram antes de nós, daqueles que promulgaram e ensinaram fielmente a doutrina da Escritura. Por que isso acontece? Porque a posição estabelecida na reforma é de uma sucessão apostólica, que é doutrinária. Não consiste de pessoas. O pensamento romanista, o pensamento da prelazia, é que a sucessão apostólica ela consiste em uma sucessão a qual não há interrupções de bispos que seguem um ao outro. Essa não é a visão protestante. A visão protestante de sucessão apostólica é a manutenção das doutrinas ensinadas nas Sagradas Escrituras pelos profetas e apóstolos. Só que a visão da reforma é também de uma sucessão histórica da interpretação verdadeira pelos mestres da igreja. A posição da reforma também é, e não somente, de uma sucessão apostólica, mas também de uma sucessão histórica da interpretação verdadeira pelos mestres da igreja, principalmente como exemplificado, como definido nos seus sínodos legais. E isso é bem exemplificado pelo reformador João Calvino, o grande reformador de Genebra, que ele se preocupa não somente em mostrar que a verdadeira religião reformada está em consonância com a pureza apostólica, isto é, a sucessão apostólica, mas também em sucessão com as instituições históricas da igreja, isto é, a sucessão histórica. Observem o que ele diz, como vocês conseguem observar no lado esquerdo. Além disso, opõe caluniosamente os pais contra nós. Refiro-me aos antigos e melhores escritores daquela época, como se os tivessem como apoiadores de sua impiedade. Se a disputa tivesse de ser dirimida pela autoridade deles, a melhor parte da vitória, dizendo de modo muito comedida, seria nossa. Isso é dito pelo reformador no prefácio das Institutas, aonde ele mostra que é vão a oposição e o contraste a qual os romanistas querem apresentar entre a doutrina da reforma e a doutrina dos antigos e melhores pais. Vejam a afirmação importante do reformador, que se a disputa entre a reforma e Roma fosse decidida pela autoridade dos pais, a reforma obteria sua vitória
de maneira fácil, sem grandes problemas. É justamente essa afirmação, talvez para alguns absurda, que deixa os romanistas mais impactados e também seriamente irritados, porque a reforma ela mostra e alega, ela não alega ser uma nova religião. A reforma não alega instituir uma nova igreja, mas restaurar e voltar à antiga igreja, mantida primeiramente pelos santos apóstolos e profetas e continuada nos primeiros séculos antes da invasão romana. O que isso significa, irmãos? Que tanto para Calvino como os reformadores, eles não estavam defendendo uma nova religião. E eles provaram isso de duas maneiras. Uma maneira que é primária e uma maneira que é subordinada. A maneira primária é porque a doutrina da reforma é a fé apostólica ensinada na revelação de Deus. Isso é a sucessão apostólica, quando nós recorremos diretamente à doutrina ensinada na Sagrada Escritura. Essa foi a primeira prova a qual os reformadores e aqueles que o sucederam mostraram que eles não estavam instituindo uma nova religião nem uma nova igreja, porque eles estão ensinando nada mais, nada menos do que aquilo que Cristo deixou para os apóstolos. Só que há um segundo argumento da reforma, esquecido e infelizmente desprezado, que é a identidade histórica, ou seja, a continuidade à doutrina e prática com a igreja. E por isso, por exemplo, que o reformador João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, ele não somente cita as Escrituras. Se ele somente citasse as Escrituras, ele mostraria uma sucessão apostólica. Mas ele tem um compromisso também, de maneira subordinada, de mostrar uma sucessão histórica. E por isso que ao lermos as Escrituras da Religião Cristã, nós temos citações fartas de pais da Igreja falando sobre a doutrina da Escritura. Também nos comentários de João Calvino, também em outros escritores posteriores, puritanos, nós vemos tanto o apelo primário e supremo para a Sagrada Escritura, mas também de maneira subordinada para mostrar uma identidade histórica, uma sucessão na exegese das passagens da Escritura. E, a partir disso, nós devemos aplicar esse princípio em nossos tempos. Observem o seguinte, irmãos. A reforma, ela provou a identidade com a igreja do passado, com a igreja que a precedeu, mostrando que eles estavam unos de coração e mente. Só que o que cabe agora a nós, que vivemos pós a reforma, é justamente mostrar a nossa identidade com a reforma. Se nós afirmamos sermos reformados, presbiterianos, isso é uma alegação vazia quando desacompanhada daquela sucessão histórica e institucional. Nós não podemos alegar uma descendência, ou melhor, uma ascendência da reforma, se nós cremos em doutrinas ou professamos uma fé diferente dos nossos ancestrais históricos. Os reformadores provaram que eles estavam unos de mente e coração com a igreja fiel que os precederam. Agora, em nossos tempos, como nós provamos que de fato somos reformados? É aplicando o mesmo princípio, mostrando a sucessão histórica, a continuidade, o consentimento com aqueles que nos precederam. E principalmente para os presbiterianos, cuja a origem é traçada diretamente da Igreja da Escócia, façam a seguinte pergunta: será que é justo arrogar para si a profissão do presbiterianismo quando pisamos e descartamos a identidade do corpo
que é histórica, será que é justo tomarmos para si um rótulo, mas ele é vazio justamente da substância do que ele significa? Será que podemos afirmar que somos descendentes daquela igreja que, segundo John Knox, alcançou o mais alto nível dentre todos os reinos, se nós não mantemos a mesma fé, a mesma doutrina e a mesma prática exemplificada por ela? Nós não podemos, e se fazemos isso, somos culpados de dissimulação. Somos culpados de amar rótulos sem apegar à substância deles. Então, é necessário não somente olhar para o que os reformadores fizeram no passado, ao traçar a sucessão histórica, mas também olhar para a nossa época. Será que nós estamos mantendo a continuidade e o consentimento com os piedosos? E é por isso que nós iniciamos essa série de estudos, justamente para mostrar a identidade, a continuidade entre a Igreja Antiga e até a época da Reforma pactuada e depois mantida pelos fiéis covenantes. Então, entendendo isso, nós podemos começar a analisar sobre a introdução do cristianismo na Escócia e os judeus. Mas antes de propriamente falarmos sobre isso, é necessário ressaltar algo ou lembrar algo. Que quando nós olhamos para o início da história em qualquer localidade, a narração dos fatos não é uma aprovação em todos os detalhes dos procedimentos tomados. Só que é a partir desse começo que nós podemos entender quais eram os elementos ou princípios mestres e substanciais para a constituição da igreja naquele país que perduraram e foram mantidos pelas gerações posteriores. Ao olharmos a história, nós vamos conseguir captar que há alguns princípios, que há algumas coisas que são sempre mantidas e que não são descartadas. E é sobre isso, e é exatamente nessa questão que nós estamos engajados. E também deve-se lembrar, ao observar a história, que nós temos que ver os homens a partir de uma noção verdadeiramente cristã, como pecadores, que tendo recebido a graça divina, não se tornam perfeitos. O objetivo aqui não é canonizar homens ou dizer que eles foram perfeitos, mas que, segundo a medida do dom de Cristo dado a eles buscam e conseguiram muitíssimo aplicar a forma apostólica original. Os seus acertos devem ser louvados e lembrados. Contudo, quando observarmos alguns erros, eles não podem ser replicados quando vistos pelo avanço alcançado em períodos posteriores. Esses erros, que não são muitos e nem iremos inflamá-los, como algumas pessoas fazem hoje, vamos atribuí-los gentilmente à imaturidade daqueles que estavam na infância da igreja. Por exemplo, Henrique e Shields, eles dizem algo importante sobre isso. Eles falam assim, sobre uma distinção a qual nós devemos manter ao analisar a igreja em seus diferentes aspectos. Eles falam assim, quanto ao primeiro, distinguiremos entre uma igreja em sua infância e crescendo na reforma e uma igreja adulta, que atingiu um nível mais elevado de reforma. Na primeira, ou seja, na igreja em sua infância e crescendo na reforma, muitas coisas podem ser toleradas, o que não pode acontecer na última. E, portanto, nossos pais poderiam ter nascido com muitas coisas no ministério, o que não podemos agora, porque fomos reformados dessas coisas, o que eles não eram. Então, há aqui uma salutar distinção,
que algumas coisas, quando a igreja está a ser constituída e quando ela está saindo de um período conturbado, que podem ser toleradas, mas que não devem ser aceitas quando a igreja está em um estado bem ordenado e tranquilo. Há uma distinção entre a igreja em sua infância e saindo das trevas e ela já brilhando no meio-dia. Então, a partir disso, e tendo isso em mente, nós podemos agora examinar mais especificamente sobre a história da Escócia. Então, o que nós podemos falar sobre a Escócia primitiva? A primeira coisa que é importante é começarmos definindo os nomes pelos quais aquelas regiões eram chamadas. A atual Escócia, que nós conhecemos atualmente, ela encontra-se nas Ilhas Britânicas, que eram chamadas no passado pelos romanos de Albion. E a região atualmente conhecida como Escócia, ela recebeu o nome de Caledônia. Então, ao longo do estudo, se eu falar Caledônia, isso é uma referência à atual região que nós conhecemos hoje como Escócia. Então eu vou usar, isso deve ficar em mente, Caledônia e Escócia como termos sinônimos. Então a Caledônia, região que hoje conhecemos como Escócia, ela encontra-se nas Ilhas Britânicas, que eram chamadas no passado de Albion. No começo, ela foi ocupada pelos descendentes dos citas, que o apóstolo Paulo fala brevemente, que em Cristo não há bárbaro, não há escravo, não há cita, e ela foi ocupada pelos descendentes dos citas, especialmente de uma linha específica chamada Pictos, que eram, conforme afirma um historiador antigo chamado Buchanan, alemães. Os escoceses, que é o nosso foco, eles habitavam num primeiro momento na Irlanda, mas eles se juntaram aos Pictos no começo da história deles. O que aconteceu foi que os escoceses viviam na região da Irlanda. Os Pictos, eles chegam até os escoceses na região da Irlanda e tentam se juntar a eles. Mas os escoceses rejeitam e mandam eles irem para uma terra, uma ilha que ficaria mais próximo do outro lado. Então eles chegam na região que nós conhecemos hoje como Escócia. Mas depois os próprios escoceses que residiam na Irlanda, eles se juntaram aos Pictos, vivendo ali na Caledônia juntos. E eles mantinham relações amigáveis. Só que eles quebraram a união. Devido a guerras ali entre eles e dividiram a terra entre si. Ambos os povos irmãos, eles possuíam seus próprios reis separadamente. Essa breve narração dos fatos que eu contei, ela aconteceu por volta de 330 anos antes da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você tinha o grupo dos escoceses residindo na Irlanda, vem um povo chamado Pictos, que querem morar ali na Irlanda. Os escoceses dizem, não, vocês têm que ir para aquela outra região. Eles começam a morar lá, depois os escoceses mantêm relações amigáveis e vão também morar junto com os Pictos, mas depois eles acabam entrando em guerras e estabelecendo reinados diferentes em uma mesma região. Esse que vocês conseguem ver aqui no slide é Fergus I, o primeiro rei dos escoceses, que liderou a batalha contra os Pictos, que fizeram aqueles dois povos que mantinham relações fraternais se separarem. Isso aqui aconteceu em 330 antes da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o Império Romano, ele nunca conseguiu exercer um domínio forte na região da Caledônia. Isso pode ser visto
no fato que Júlio César invadiu a Grã-Bretanha em 55 antes do nascimento de Nosso Senhor. Observem, Júlio César invade a Grã-Bretanha, as Ilhas Britânicas, em 55 antes da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Mas somente depois de 130 anos, lá em 80 depois de Cristo, que está aí no slide AD, que é a nomenclatura antiga para Anno Domini, que é justamente que significa depois de Cristo para nós. Foi somente em 80 depois de Cristo que os romanos conseguiram algum progresso na sujeição do território da Escócia, através de um general chamado Agrícola. Um historiador chamado James Aitken Riley, ele diz assim: a Escócia estava entre os últimos países destinados a submeter o pescoço ao jugo daquela senhora arrogante, que é Roma. Isso significa, irmãos, que apesar do Império Romano ter dominado grande parte das ilhas, eles não conseguiram obter sucesso em invadir a região que os pictos e os escoceses estavam. Vários governantes que foram enviados para as ilhas, eles falharam em estabelecer o domínio na região norte, que é a região onde fica Caledônia ou Escócia. Foi somente na sangrenta batalha no Monte Graupio que os romanos venceram os caledônios. Só que, apesar deles vencerem os caledônios, como vocês conseguem observar aqui a frase do historiador, o próprio Agrícola, que fez essa invasão, ele empreendeu uma tarefa que ele próprio não tinha forças para realizar. Ele conseguiu, de certa forma, vencer os caledônios, os escoceses e os pictos, mas não conseguiu estabelecer um domínio, de fato, sobre eles. Ou seja, a vitória não implicou em avanço, porque os escoceses e os pictos continuaram a resistir fortemente. E é por isso que o historiador diz assim: em vez de avançar corajosamente pela terra, ele, Agrícola, permanece verão após verão nas suas fronteiras, sobre o abrigo dos seus fortes. Nada poderia ser uma prova mais forte da forte resistência que suas legiões encontraram e do medo que as tribos ferozes e guerreiras do país o inspiraram. Ele havia empreendido uma tarefa, evidentemente que não tinha forças para realizar. O Agrícola tentou invadir a Escócia, mas mesmo tendo feito o povo ficar, de certa forma, com medo e ter recuado, ele não conseguiu avançar. Foi uma vitória, vamos dizer assim, parcial. E nós sabemos que depois da vitória de Agrícola, entre aspas, a maioria do Império Romano que guerreou ali regressou para o sul. O sul é justamente a região da Inglaterra. Vocês podem ver aqui, nessas duas imagens, a primeira do lado esquerdo é o Império Romano no final da morte de Júlio César. Essa parte que eu estou aqui com o mouse, com essa bolinha azul, é a região das Ilhas Britânicas. Essa parte aqui de cima que tem que tem o Império Romano até a morte de Júlio César é justamente a Caledônia. Agora, quando vocês observam depois, em 120 Anno Domini, depois da encarnação do Senhor, os romanos conseguem obter o domínio da Britânia, que é a atual Inglaterra, mas a parte da Caledônia ainda continua em branco. O que significa que o Império Romano nunca conseguiu, de fato, exercer um domínio ou sujeitar a Caledônia, os escoceses, como eles fizeram com a atual região da Inglaterra. Eles voltam para a região ali da Britânia
que a atual Inglaterra, porque eles nunca conseguiram, de fato, sujeitar os caledônios. E depois de 30 anos daquela guerra que eu falei no Monte Gráupio, os caledônios expulsaram os romanos e recuperaram o território original. Essa série de dificuldades que nós vamos ver nos povos bárbaros da região, nos escoceses e nos pictos, é algo interessante, porque isso vai permanecer no comportamento nacional durante séculos. Na verdade, irmãos, há intrinsecamente na história do povo escocês uma antipatia pelo império ou pelo domínio romano e uma busca para resisti-lo em todas as suas formas, seja política agora, nesse momento que nós estamos vendo, ou eclesiástica no futuro. E por que isso é importante? Porque a história sagrada mostra que os homens que anteriormente foram mais zelosos por seus próprios interesses, quando são convertidos para o Evangelho, tornam-se os melhores soldados de Cristo, porque o Senhor Jesus vai redirecionar o zelo deles. Eles eram inflamados em zelos por eles mesmos, mas agora chamados pela graça, eles vão ser grandemente zelosos pelas coisas do Senhor. Como nós vemos no próprio apóstolo Paulo, que era zeloso pelo judaísmo, pela tradição dos seus pais, como ele diz lá em Atos, capítulo 22, versículo 3 e 4. Mas sendo convertido ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, o zelo dele agora vai ser redirecionado justamente para a pregação do evangelho e para o bem da igreja. Então, ele antes era muito zeloso pelo judaísmo e agora é muito zeloso e verdadeiramente zeloso pela religião cristã. O mesmo nós vamos ver com os escoceses. Eles tinham uma resistência ao domínio romano e depois o Senhor Jesus Cristo vai usar esse sentimento nacional para que eles possam resistir às invasões da Roma eclesiástica, que é a igreja romana, entre eles. Só que alguém pode pensar, sim, mas eles dominaram ali a região, de certa forma, da Caledônia. Será que a presença deles não influenciou os seus modos ou cultura? Não. Não devemos pensar que a presença romana implicou em um recebimento dos seus modos ou cultura, como aconteceu com a vizinha Inglaterra. A Inglaterra sempre foi mais influenciada por Roma. Observem o que é dito pela Enciclopédia Britânica. Durante todo o tempo, a Escócia permaneceu substancialmente intocada pelas influências romanas. E a sua arte celta, embora talvez influenciada pela irlandesa, permaneceu livre da infusão mediterrânea. Mesmo no sul da Escócia, onde Roma governou durante meio século, 142 a 180 depois de Cristo, a ocupação foi militar e não produziu efeitos civilizatórios. Isso é dito em uma enciclopédia britânica de 1911, que mostra o quê, irmãos? Que a região da Caledônia não foi, e mesmo tendo contato com os romanos, não fora influenciada pelos seus modos, pela sua cultura, como foi a região sul da Inglaterra. E isso, para aqueles que são conhecedores atentos da história, vai também ser replicado no futuro. Agora, houve uma influência salvadora que estava no Império Romano e que chegou na região da Caledônia durante o período apostólico. O que foi essa influência salvadora? O cristianismo. O cristianismo chegou na Caledônia aos escoceses e aos pictos na época dos próprios apóstolos. E é isso que nos lembra Alexander Shields, historiador e covenante. Ele lembra que a conversão
da Escócia, a fé cristã estava entre os primeiros frutos dos gentios, da data mais antiga, de onde qualquer igreja permanente que tenha como cabeça Cristo hoje pode deduzir a sua origem. O que ele está falando aqui, irmãos, é que o fruto os primeiros gentios que se converteram à fé cristã, nós podemos encontrar ali nos primeiros frutos a conversão da Escócia, dos escoceses. E ele ainda afirma mais, que isso tem uma origem mais antiga, ele diz em sua época, de qualquer outra igreja reformada poderia deduzir a sua origem. Agora, como aconteceu essa chegada do cristianismo na Escócia, na época dos próprios apóstolos? Isso ocorreu principalmente pela influência dos discípulos de João. Nós sabemos que eles chegaram na Escócia especialmente durante a perseguição do imperador Domiciano. Houve um imperador Domiciano, ali na época dos apóstolos, que perseguiu ferozmente a igreja. A atrocidade de Domiciano, irmãos, ela chegou a tal ponto que ele procurou matar todos os parentes naturais de nosso Senhor Jesus. Ele procurou todos os descendentes de Davi para matá-los. Eusébio de Cesareia, por exemplo, relata que ele encontrou alguns parentes de nosso Senhor Jesus Cristo, filhos de um primo de Jesus chamado Judas, e interpelou a eles: vocês são descendentes de Davi? E aqueles homens disseram sim. Aí foram averiguar as posses deles, né? Porque o medo de Domiciano, tal como o de Herodes, era que o seu reino fosse tomado. Só que ao ver aqueles homens que eram pobres e tudo que obtiveram era devido ao seu trabalho e não tinham grandes posses, e também ele, ao perguntar qual era a natureza do reino do Senhor Jesus Cristo, aqueles homens, parentes do Senhor Jesus, disseram que o reino de Cristo era espiritual e que de fato viria em sua segunda volta. Então, Domiciano os libertou, mas considerou eles como homens incautos, homens simples. Mas ele matou muitos e muitos cristãos. A atrocidade dele chegou em um nível a qual os antigos historiadores dizem que ele tentou se igualar a Nero, ao grande e terrível Nero, que é culpado pelo assassinato do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. É dito que ele tentou se comparar a Nero em sua perseguição, Domiciano. Essa perseguição aconteceu ali antes de sua morte, provavelmente no ano 95, depois da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele começou a perseguir fortemente os cristãos em todo o império. E muitos mercadores da Ásia Menor, a Ásia Menor, para aqueles que não sabem, abarcava cidades importantes que tinham igrejas que nós conhecemos pelos relatos bíblicos. Por exemplo, como a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, as igrejas ali que o apóstolo João escreve o Apocalipse. Então, os mercadores da Ásia Menor, eles começaram a ser perseguidos, porque estavam naquela região ali, a qual o Domiciano ele instaurou e promulgou a perseguição em todo o império. Então, eles tanto procurando fugir da perseguição para poder cuidar das suas famílias e também novos canais para o comércio, qual foi a ideia? É se estabelecer nas regiões mais afastadas do Império Romano, passando da Gália e chegando nas Ilhas Britânicas, que eram as partes mais afastadas do domínio do imperador. E um dos novos lugares alcançados, e esses novos lugares alcançados geraram a oportunidade para que esses cristãos anunciassem o Evangelho. E principalmente a região da Caledônia,
cuja influência romana era quase inexistente. Pensem o seguinte, irmãos. A igreja está sendo perseguida. Por todos os lados, ela está sendo morta, escravizada, tendo os seus lugares de reunião destruídos. Eles vão procurar fugir justamente para onde? Para as regiões mais afastadas do domínio do imperador, que é justamente nas ilhas. Mas nas ilhas, a Britânia, que é a região da Inglaterra, tinha o domínio do imperador. Mas qual era a região a qual os romanos não tinham quase ou influência nenhuma? A Caledônia, os escoceses. E foi dessa forma que o cristianismo chegou, na época dos apóstolos, na Escócia. Foi através dos cristãos perseguidos da Ásia Menor, certo? Fugindo da perseguição de Domiciano e se abrigando na Caledônia. Ressalta-se, irmãos, que esses cristãos eram gregos. A Ásia Menor diz respeito aos gregos. E chegaram na Escócia muito antes de qualquer missionário papista. É acerca desse período, como vocês podem ler aí na frase no slide, que o historiador John Spottswoode, ele afirma, ecoando muitos historiadores, o seguinte: penso verdadeiramente que sob a perseguição de Domiciano, quando o apóstolo São João foi relegado a Patmos, alguns dos seus discípulos se refugiaram aqui na Escócia e foram os primeiros pregadores do Evangelho neste reino. Então, quando o apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, estava exilado em Patmos, foi justamente devido à perseguição desse imperador. Então a igreja se dispersou. E no dispersar da igreja, dos discípulos, foi que o cristianismo chegou na Escócia. E é nesse momento, irmãos, que nós vemos que Deus, cuja a sabedoria é insondável, ele opera o avanço do evangelho, o avanço do seu povo, através também da perseguição que a igreja sofre. Nós podemos ver esse mesmo exemplo lá em Atos, capítulo 8, versículo 4. Diz assim: assim, os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra, quando a igreja de Jerusalém começou a ser perseguida. Então ali a igreja foi perseguida, o evangelho se difundiu para Samaria e para outras regiões. Deus opera o avanço da sua igreja também pela perseguição que ela sofre. Deus mantém a sua promessa de aumentar o seu povo e o conhecimento do evangelho quando a igreja parece completamente extinta. Quando a igreja sofre os mais ferozes ataques dos inimigos do Senhor Jesus, Deus está trabalhando para aumentá-la e expandir os domínios de seu Filho. Isso deveria lembrar aos ímpios perseguidores que perseguir a igreja é inútil. João Calvino diz assim: por mais que tentem, estão muito longe de obscurecer ou de extinguir a luz do Evangelho. O máximo que podem é fazê-la brilhar ainda mais claramente. A perseguição de Domiciano visava diminuir a expansão do cristianismo, visava acabar com a igreja. Mas Deus usou isso para que a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, chegasse aos povos mais distantes, a qual nenhum cidadão do Império Romano pensaria em ir se não fosse justamente para salvar a sua própria vida. E isso é o cumprimento da consolação dada pelo Senhor Jesus Cristo, que o seu evangelho, que a sua mensagem seria amplamente divulgada em todo o mundo, mesmo com
com as oposições dos homens. É isso que Cristo fala lá em Mateus, capítulo 10, versículo 26. Cristo vai listar várias razões pelos quais os crentes devem ser firmes no Evangelho. Uma delas é que ninguém pode ocultar essa mensagem. Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, falai à plena luz, e o que ouvides no ouvido, pregai sobre os telhados. Não há nada que eles queiram agora ocultar, que vocês não devem temer a perseguição deles, porque isso será amplamente divulgado, amplamente espalhado por todo o mundo. Então, é indubitável, não há dúvida, irmãos, que a introdução do cristianismo na Escócia não aconteceu de forma tardia, já que é possível traçar a sua origem dos próprios apóstolos. E isso ainda é mais confirmado, com mais intensidade, o avanço da religião cristã na Escócia, através do testemunho de um dos primeiros pais latinos, que é Tertuliano, que nasceu ali em 160 depois de Cristo e morreu em 220. Ou seja, nós temos alguém ali que nasceu cerca de 60 anos depois do apóstolo João. E no início, justamente no final do século II e no início do século III, temos aí, irmãos, menos de 100 anos depois do que o primeiro apóstolo, depois que o apóstolo João morre, ele diz em seu livro, Adversos Judeus contra os Judeus, que o domínio de Cristo, por meio do Evangelho, tinha alcançado muitas nações. E uma delas é a região da Caledônia, que ele afirma da seguinte forma, abre aspas, e os múltiplos confins dos mouros, todos os limites das Espanhas, e as diversas nações dos gauleses, e a parte da Grã-Bretanha, inacessíveis aos romanos, mas subjugados a Cristo. Essa é uma citação interessante, porque no original ele está mostrando o domínio da religião no mundo todo, confirmando as profecias. E ele cita que a parte da Grã-Bretanha, que é inacessível aos romanos, já fora subjugada ao nosso Senhor. Isso é dito ali no final do século II. É menos de 100 anos de que o último apóstolo morre. E dentro do que nós já vimos até agora, nós sabemos que a parte das Ilhas Britânicas, inacessíveis aos romanos, era a região da Caledônia, que os romanos, como nós já vimos até agora, nunca obtiveram sucessos significativos em suas investidas. E por isso, o historiador reformado David Calderwood, ele afirma assim sobre essa citação de Tertuliano. Ele deve ser entendido como significando os escoceses e os pictos, a cujos limites os romanos não tinham acesso antes da chegada de Júlio Agrícola. Então, é um consenso dos historiadores que essa citação de Tertuliano sobre a parte da Grã-Bretanha inacessíveis aos romanos é justamente uma referência aos escoceses, à Caledônia. Então, apesar do fracasso romano em dominar aquela região, o reino daquele cujo aumento não tem fim, que é o reino do Senhor Jesus Cristo, apossou-se daquele povo e os levou à submissão ao evangelho do príncipe da paz, como é dito em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Os romanos, com sua força e tirania, eles não conseguiram subjugar os povos bárbaros. Não conseguiram. Mas Deus, enviando o Espírito Santo, que opera com grandeza de poder e laços de amor, converteu aqueles homens ao reino do seu Filho amado. Os romanos não conseguiram, irmãos, mas Deus,
através do seu espírito e através do evangelho, dominou a região da Caledônia. E isso vai ficando cada vez mais surpreendente, certo? Porque no início do século III ocorreu a conversão de um rei ao cristianismo. Um rei da Escócia ao cristianismo, por volta do ano 203, isso é incrível, ou seja, cerca de 103 anos após o apóstolo João ter morrido, um rei se converteu e professou a religião de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O seu nome, como vocês podem ver aí na imagem, aqui essa pintura dele, que já é feita alguns séculos depois, é Donald I. O primeiro é o primeiro rei cristão dos escoceses, ali por volta do ano 203, início do terceiro século. Ele foi o primeiro rei cristão que, junto com a nobreza, professou publicamente a verdadeira religião. O que isso demonstra é que, para a realização de tal conquista, para que um magistrado e a própria nobreza, já no início do século III, tivesse professado a religião cristã, então é porque, anteriormente, o cristianismo dominou grande parte da população. E, por consequência, temos que admitir novamente que a introdução da verdadeira religião na Caledônia, entre os escoceses e os pictos, ocorreu muito cedo. E por isso o respeitável historiador da antiguidade, como vocês podem ver aí no slide, George Buchanan, diz: Donald, o primeiro de todos os reis escoceses que abraçou a religião cristã. Isso é algo, irmãos, que não deve nos fazer ficar, de fato, estupefatos. Porque nós só pensamos em um rei protegendo o cristianismo só com Constantino e ali o Edito de Milão, já ali no século IV. Mas nós temos muito antes, e cerca de 100 anos após o apóstolo João, um rei e a sua nobreza professando a religião cristã. E isso aconteceu justamente na região da Escócia. E Donald I, tomado pelo zelo de Cristo, ele procurou extirpar o paganismo do reino. Porque as primeiras controvérsias dos cristãos, no começo da igreja primitiva, era contra os pagãos, aqueles que adoravam os deuses de sua região. E ele, realmente tomado pelo zelo de nosso Senhor Jesus, ele procurou extirpar o paganismo. E a forma pagã, ou a religião pagã, existente na Escócia era o druidismo. E observem, ele procurou extirpar, ele procurou eliminar os lugares de culto dessa religião. Então, observem que desde o começo da história da Igreja da Escócia, há uma proximidade apostólica que não é um título vazio, mas que carrega o principal item, que é uma sucessão apostólica da própria doutrina ensinada pelos apóstolos. Porque, como disse Samuel Rutherford, uma sucessão correta deve ser uma sucessão à verdade da doutrina. Uma sucessão correta é a sucessão da verdade ou da genuína doutrina. E aquela igreja da Escócia, desde cedo, ela manteve a doutrina ensinada nas Escrituras e pelo apóstolo Paulo, sob o papel do magistrado civil assegurar e promover a piedade genuína. Se não vejamos, segundo a Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim o apóstolo Paulo: exorto-te que antes de tudo te façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Quando o apóstolo Paulo nos manda rogar
para que os reis e as pessoas de autoridade promovam uma vida em toda piedade, não é uma mera não perseguição, não é uma tolerância dos cristãos, porque promover uma vida com toda a piedade em uma nação é justamente o estabelecimento da religião de nosso Senhor. Não há uma verdadeira ou uma totalidade da piedade quando cada um pode disseminar o que pensa ou adorar a Deus como bem lhe parece em sua mente. Mas quando há uniformidade e o estabelecimento e o reconhecimento nacional daquela nação ao nosso Senhor. E a Igreja da Escócia, desde o seu início, com a conversão de Dom Leopoldo I, demonstrou isso. O magistrado civil fomentando a religião cristã e extirpando a idolatria que estava ali na nação, cumprindo o que é dito em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 5. O que nós conseguimos ver aqui é que o início do cristianismo na Escócia é incompatível com o entendimento do Estado laico. É incompatível, porque já nos primeiros momentos um rei prezou pelo estabelecimento nacional da única religião verdadeira. Então, a ideia errada e moderna que o cristianismo só aceitou o apoio do magistrado civil por uma tendência mundana é absurdamente errada, é absurdamente falsa. O cristianismo antes de Constantino recebeu entre os escoceses o reconhecimento nacional, o estabelecimento nacional da religião entre eles e a extirpação dos meios de idolatria que prevaleciam naquele povo. Não se pode afirmar continuidade com o cristianismo escocês defendendo laicismo que já é um extremo, ou a sua visão menor, Estado laico, ou indiferença à religião. O cristianismo escocês, primitivo do terceiro século, é o cristianismo do estabelecimento nacional, do reconhecimento das prerrogativas de nosso Senhor e Salvador. E esse pensamento foi ensinado na Reforma Protestante. George Gillespie, teólogo de Westminster, ele vai sumarizar o pensamento reformado dominante da alta ortodoxia que nós encontramos no Dom Leopoldo I, lá nos primeiros séculos. Talvez alguém pense, essa ideia de extirpar o paganismo a qual Dom Leopoldo I promoveu, isso é uma ideia talvez que é só daquela época. A reforma não a defendeu. Na verdade, é falso. A reforma defendeu a extirpação das religiões falsas para o estabelecimento da única religião de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme revelado em sua palavra. E George Gillespie, ele diz o seguinte, como vocês podem ler aí, eu vou ler toda a citação. E o que ele disse é exatamente o mesmo princípio a qual Dom Leopoldo I aplicou no início do século III. Veja o que ele diz. Deus não quis nem mesmo o nome de um ídolo para ser lembrado entre o seu povo, mas ordenou que destruíssem seus nomes e também eles. Êxodo 23:13, Deuteronômio 12:3, Josué 23:7. Pelo qual somos advertidos, como diz Calvino, quão detestável é a idolatria diante de Deus, cuja memória um homem arrependido deseja ser apagada, para que nenhum vestígio dela possa ser visto depois. Sim, ele exige que a memória seja apagada de todas aquelas coisas que em algum momento foram consagradas aos ídolos. Se Mardoqueu não demonstrasse o seu semblante, Esté 3:2, nem fizesse qualquer reverência a um monumento vivo daquela nação,
cujo nome Deus ordenou que fosse apagado debaixo do céu, muito menos deveríamos dar conveniência e muito menos semblante, mas muito menos reverência aos monumentos mortos e mudos daqueles ídolos que Deus dedicou à destruição total com todos os seus acessórios perversos para que eles não tenham seus nomes para ser mencionado uma vez ou lembrado novamente. Aqui Gillespie, teólogo de Westminster, exibindo o pensamento da ortodoxia reformada, mostra que a reforma, ela, ao estabelecer o domínio de Cristo em uma nação, ela priorizou, assim como o Dom I, a destruição da idolatria a qual aquele povo estava incumbido. Não há liberdade católica de religiões no cristianismo. Os monumentos de idolatria devem ser destruídos, porque eles não devem sequer ser lembrados e nomeados entre o povo de Deus. E os esforços, isso que nós conseguimos ver está, repito, presente desde Dom I. Só que os esforços desse rei piedoso, eles não obtiveram sucesso, mas não devido à indolência ou à preguiça dele, mas às invasões romanas do imperador Severo, que atrapalharam a reforma da religião entre os escoceses na região da Caledônia. Então não foi porque ele não queria, ou não foi porque ele não se empenhou, mas porque os romanos começaram a invadir a região e através do imperador Severo, e atrapalhou uma reforma interna, já que eles tinham que se defender dos inimigos internos. Por isso que o teólogo, historiador John Brown de Ampleforth, ele diz o seguinte: com Donald I, a religião cristã foi professada publicamente. O próprio rei, sua rainha e diversos dos nobres sendo batizados solenemente, após o que ele pretendia erradicar o paganismo do reino, mas foi impedido por guerras com o imperador Severo. Então, infelizmente, aquele rei foi batizado, professou junto com a nobreza e com sua esposa a religião cristã, mas não conseguiu ter sucessos para eliminar a religião druida devido ao Império Romano, que queria subjugar aquela região a qual eles nunca tiveram sucesso. Mas é importante lembrar que a conversão dos reis ao Senhor Jesus Cristo, como no caso do Dom I, ela foi entendida pelos teólogos reformados como o cumprimento das profecias bíblicas para os tempos neotestamentários. O reformador João Calvino, comentando o texto de Isaías 49, 23, vamos lê-lo. Isaías 49, 23. Diz assim: e os reis serão teus pais adotivos, e as rainhas tuas mães adotivas. Eles curvar-se-ão diante de ti com suas faces em direção à terra, e lamberão completamente o pó de teus pés. E tu conhecerás que eu sou o Senhor, porquanto aqueles que esperam por mim não serão envergonhados. Está aqui um consolo, uma profecia, a qual o profeta, inspirado por Deus, dá à igreja. E observem o que o eminente reformador genebrino João Calvino fala sobre esse texto, acerca da conversão dos reis ao nosso Senhor. Tendo anteriormente expulsado Cristo de seus domínios, eles, os reis e rainhas, doravante o reconhecerão como Rei Supremo e lhe darão toda honra, obediência e adoração. Isto aconteceu quando o Senhor se revelou ao mundo inteiro através do Evangelho, pois os poderosos reis e príncipes
não apenas submeteram ao jugo de Cristo, mas também contribuíram com suas riquezas para levantar e manter a Igreja de Cristo, de modo a serem seus guardiões e defensores. Por isso, deve-se observar algo notável. Por isso, deve-se observar que algo notável é aqui exigido dos príncipes, além da profissão de fé comum, pois o Senhor lhes concedeu autoridade e poder para defender a igreja e promover a glória de Deus. Isto é realmente o dever de todos, mas os reis, na medida que o seu poder é maior, devem se dedicar a isso com mais zelo e trabalhar nisso com mais diligência. Então, para o reformador João Calvino, que ecoa o pensamento protestante majoritário, é que os reis devem se converter ao nosso Senhor, devem guardar a igreja. E guardar a igreja não é guardar que cada um pode pensar acerca do que quiser sobre a religião cristã, mas guardar a verdadeira igreja, a única fé, o único batismo e a única doutrina correta. É dever deles defender a igreja e promover a glória de Deus. E ele diz aqui, João Calvino, como vocês podem observar, que isso foi aplicado quando reis e príncipes se submeteram ao nosso Senhor e com suas riquezas ajudaram a igreja de Cristo. Isso certamente nós podemos ver ao olhar para a região da Caledônia com o dono de I, que professou a religião cristã e com as suas forças tentou promover uma reforma na nação. É notável, irmãos, é notável que a Escócia foi uma das primeiras nações que foi agraciada por Deus com magistrados professando a religião cristã e buscando cumprir aquilo que posteriormente foi sistematizado na Assembleia de Westminster como o dever dos reis, que é, abre aspas, fazer com que a verdade de Deus seja mantida pura e inteira e que todas as blasfêmias e heresias sejam suprimidas. Confissão de Fé, capítulo 23, versículo 3. O rei Dom I, como guardião de ambas as tábuas da lei, procurou extirpar o paganismo druida. Então, a defesa da laicidade ou desobrigação dos reis em suas posições oficiais na profissão de fé em Cristo é completamente estranha ao cristianismo primitivo escocês. A defesa de um Estado laico, de um Estado indiferente em relação às prerrogativas da Escritura Sagrada, é estranho, é uma anomalia, é algo que não podemos defender sem quebrar a sucessão histórica, assim como a continuidade vista na reforma posterior. Só que, como nós vimos, as expedições do imperador Severo, que estava irritado com o fracasso romano em dominar a região, e as derrotas acumuladas que eles tiveram em relação aos caledônios, impediram o avanço daqueles empreendimentos do piedoso rei. E esse é um padrão terrível, né, que nós vemos, que irá se repetir, só que com a Roma eclesiástica. A Roma eclesiástica vai tentar impedir a reforma da religião nos séculos seguintes. Os pesquisadores ou os atentos na história vão sempre notar que Roma, em qualquer uma de suas formas, busca atrapalhar o avanço da Escócia em seus caminhos para Deus. Mas o Senhor, em sua promessa em Isaías 49, 23, assegura que aqueles que esperam por mim não serão envergonhados, não serão envergonhados. Então, nós vamos aí, de maneira breve, sobre esse reconhecimento nacional, ali em 203, da religião cristã
Fordona I. E como Roma, infelizmente, na sua forma civil, impediu o avanço. Mas aí estava ali uma nação ou um povo professando a fé em nosso Senhor e buscando, em suas capacidades, extirpar o paganismo que ainda existia entre eles. O avanço do cristianismo, ele na Escócia continuou, com um rei chamado Cratilintus, ali em 282 a 306 depois de Cristo. E foi justamente nessa época que aconteceu agora algo que nós vamos examinar, que foi a perseguição de Diocleciano. Perseguição de Diocleciano em 306. Foi uma das mais severas perseguições aos cristãos em todo o Império. O antigo historiador, como vocês podem ver aí no slide, Eusébio de Cesareia, que estava ali no terceiro século, ele relata alguns fatos sobre essa perseguição. Ele diz: no 19º ano do reinado de Diocleciano, no meio de Distros, que os romanos denominavam Março, na proximidade da festa da Paixão do Salvador, por toda parte, foram afixados os edictos imperiais que ordenavam arrasar as igrejas até os alicerces e jogar as escrituras ao fogo, e proclamaram caçados os que estavam em função e privados de liberdade os que se achavam a serviço de particulares, se permanecessem fiéis à sua profissão de cristãos. Diocleciano foi uma das grandes perseguições que a igreja em todo o império sofreu. Nós sabemos que ele proclamou um primeiro edito, que é esse que o Eusébio de Cesareia fala, a qual ele mandou destruir todas as igrejas cristãs e que a escritura fosse queimada e jogada ao fogo. Depois ele publicou um edito, ainda mais perverso, que obrigava os cristãos a participarem dos sacrifícios dos pagãos. Então era alguém seriamente convencido de que deveria sepultar e que deveria extirpar a religião de nosso Senhor. E foi justamente devido à perseguição de Diocleciano que muitos cristãos fugiram de novo para a região do Império, para a região onde o Império não poderia alcançá-los. Isso trouxe muitas testemunhas de Cristo para a Escócia em busca de abrigo, e eles foram recebidos pelo rei agora Cratilintus, como afirma um historiador da Idade Média, papista, Hector Boece, eles foram recebidos com afeição benevolente. Shields, ele relata que esses cristãos que vieram da perseguição de Diocleciano para a Escócia ajudaram a promover a religião cristã naquele lugar, ali em 306, depois do Nosso Senhor. Vejam o que ele diz aí. Sobre esses cristãos que foram para a Escócia. Foram muito úteis para o estabelecimento da verdade e a extirpação total da idolatria dos druidas, os sacerdotes pagãos, por meio do qual a pura doutrina, adoração e governo também da instituição de Cristo foi estabelecida. Continuou por muitos anos, enquanto essas testemunhas de Cristo não tinham outro objetivo senão fazer o bem e promover a piedade. Então, nós temos aqui cristãos perseguidos que se abrigam no lugar onde, pela providência divina, não fora dominado realmente pelo império, e ali esses cristãos promovem e ajudam os que já estavam lá para extirpar a religião druida e para estabelecer um modo puro de doutrina, adoração e governo. E é nessa época que os cristãos da Escócia receberam justamente o nome pela qual nós estamos, parte do nosso estudo, que é os culdeus. Culdeus, irmãos,
é uma abreviação de Cultures Dei, que significa adoradores de Deus. Então, os judeus é o nome, certo, a qual foram chamados os cristãos ali na região da Escócia, os adoradores de Deus. E eles vão estabelecer a forma pelo qual a antiga igreja da Escócia ficou conhecida antes da invasão papista, a igreja da Judéia, a igreja escocesa antes da invasão papista. Eles se abrigavam em uma ilha chamada Ilha de Iona, que era um retiro, um lugar seguro para a religião florescer. E eles viveram uma vida simples, uma vida simples. Só que tal era a santidade deles que isso impactava profundamente o povo nativo, levando cada vez mais o evangelho às pessoas. E esse trabalho ali que começou em 306 com a perseguição de Diocleciano, ele continuou sem muitas dificuldades até 360. Porém, começou os primeiros obstáculos devido a uma guerra civil incitada por quem? Lembre-se que na Caledônia tem dois povos, escoceses e pictos. Nessa época aqui, irmãos, os pictos também acreditavam na religião cristã. Eles também, até mesmo um rei deles professava, como nós vamos ver no final, a religião cristã. Só que os romanos, como filhos da serpente, seduziram os pictos para lutar contra os escoceses e os exilou os escoceses, expulsaram ele. E isso é mais triste para as consciências piedosas, porque os pictos tinham professado publicamente a religião cristã, mas ainda assim perseguiram e dispersaram muitos judeus, junto com os seus ministros, por todos os países vizinhos, principalmente a Irlanda. E eles foram enganados pelos romanos para perseguir os seus próprios irmãos em Cristo. Por isso que Buchanan, o historiador, diz assim: ele, general romano Máximo, os encheu quem? Os pictos, de vãs promessas, de que se perseverassem em sua aliança com os romanos, além de outras inúmeras vantagens, teriam a terra escocesa para ser dividida entre eles. Então, os romanos prometeram a eles coisas, vantagens, poderes, terras. E os pictos caíram nisso e perseguiram os seus próprios irmãos ali na região da Caledônia. Então, os escoceses foram exilados, muito deles, mas os pictos, que aspiravam por poder, eles perceberam que Roma somente queria usá-los para estabelecer a autoridade do império. E os pictos foram colocados em uma espécie de escravidão. Observem, seduzidos pelos romanos, perseguiram seus irmãos ali em Cristo para ter o poder e para ter vantagem, e agora eles próprios foram escravizados. É por isso que é bom, irmãos, lembrar que tal traição com aqueles que professam a mesma fé sempre vai ocasionar mais aflição ao perseguidor do que ao piedoso. Observem Filipenses 1:28. Diz assim o apóstolo Paulo: em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é início de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. O puritano Matthew Henry, ele sabiamente afirma: aqueles que se opõem ao Evangelho de Cristo e ofendem os que o professam estão destinados à ruína. Não é à toa que naquela época começou a se circular que os pictos seriam dizimados da história e da terra, devido a essa traição que eles fizeram com seus próprios irmãos. Então, assim, os pictos, certo, viram o pecado que eles cometeram e buscaram remediar
a iniquidade que eles perpetraram, chamando Fergúzio II, rei dos escoceses, que estava exilado na Escandinava. Mas somente com o seu filho, Eugênio II, ali por volta de 420, depois da encarnação do Nosso Senhor, é que os escoceses que foram exilados começaram a voltar gradativamente. Muitos deles estavam exilados na Irlanda. John Brown de April diz assim sobre Eugênio II. Ele mandou chamar os exilados judeus e deu-lhes grande encorajamento e eles se dedicaram ao seu trabalho. Que trabalho é esse? De novo, pregar o evangelho naquela região. Só que o que aconteceu? A gente vê essa guerra aí entre os Pictos e os escoceses. Os Pictos ali tentam depois remediar. Os judeus começam a voltar da Irlanda para a Escócia. Mas alguns ficaram na Caledônia. E durante a perseguição que se iniciou ali em 360 e a volta para a Caledônia em 420, início do século V, os judeus que permaneceram na Escócia continuaram a desenvolver o seu trabalho cristão entre o povo. E aqui é que nós podemos entender um pouco sobre quem eram os judeus. É bom ressaltar e explicar um antigo nome pelo qual os judeus foram chamados pelos antigos historiadores, que foram monges. Eles foram chamados de monges. Mas aqui a gente deve ter cuidado para não importar as nossas pré-concepções sobre o significado. O historiador William Maxwell ele destaca o seguinte: uma prova adicional de sua origem primitiva e de sua crença e prática não pervertidas aparece no fato que, embora geralmente chamado de monges pelos escritores eclesiásticos daquela época, os quais o termo se tornou familiar, eles não sustentavam o princípio do celibato monástico, mas eram homens casados e frequentemente sucedidos em sua posição e deveres por seus próprios oficiais. Por seus próprios oficiais. Então, eles foram chamados de monges, a gente já vai ver qual foi a razão, não porque eles eram celibatários, porque eles não eram celibatários. Isso é tanto confirmado por William Maxwell, esse historiador, como também por David Calderwood, que é um historiador ainda mais antigo. A razão pela qual os judeus foram chamados de monge é que eles fundaram uma escola de ministros, que foi criada por eles nos moldes da escola dos profetas do Antigo Testamento. Nós vemos ali na época de Samuel, na época de Eliseu, 1 Samuel capítulo 10, versículo 5, 2 Reis capítulo 2, versículo 3, 5, 7 e 15. Enquanto os mosteiros dos romanistas visavam a solidão que impedia a pregação do evangelho, a espécie de mosteiro entre os judeus tinha como objetivo treinar os jovens na sã teologia para pregar o evangelho em sua nação. E é por isso que James Aitken Riley, como vocês podem ver aí, ele fala o seguinte sobre o mosteiro dos judeus. A principal atividade do mosteiro era o estudo. Seus internos estavam lá para se preparar para o trabalho, e todos os preparativos da instituição visavam esse grande fim prático. Eles haviam se despedido do mundo, não para sempre, como os anocretas orientais, que é os monges que a gente está normalmente acostumado, mas apenas por um tempo, para que à noite voltassem mais preparados para prestar-lhes serviços. Eles só poderiam servi-los através do conhecimento. Então apressaram-se em aprender para que
para que pudessem começar mais cedo seu trabalho de ensino. As horas eram preciosas, pois a cada dia seus compatriotas se afastavam mais do verdadeiro caminho do conhecimento e da virtude celestial. Então o mosteiro, vamos dizer assim, entre aspas, dos judeus, não era um mosteiro celibatário papista, mas era um centro de treinamento para instruir os jovens para que eles pudessem pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo entre os seus irmãos ali segundo o sangue. E é nesse contexto que nós vemos uma figura importante que vai se destacar no treinamento e na evangelização da Escócia, que é a primeira figura assim notável, que é um homem chamado Niniano, conhecido também, certo, como São Niniano. Apesar de ele ter sido canonizado pela Igreja Romana, não se deve pensar que ele era um papista. Isso é parte de Roma, a qual reinventa a história e coloca suas marcas no passado para tentar arrogar para si certa antiguidade. Mas a gente tem que entender isso. A Igreja da Escócia é independente da Igreja romana, desde os seus primórdios. A gente já viu que quem chegou lá foi os cristãos gregos. E até agora, Niniano, que morre ali em 430 depois de Cristo, inicia os seus trabalhos ali naquela perseguição entre os pictos, né, e os escoceses. Ali não existia nenhum domínio romano, como nós vamos ver em breve na Escócia em relação ao domínio eclesiástico. Então, Niniano, ele nasceu em Galloway, era filho de pais crentes e foi batizado na infância e foi ordenado posteriormente. Nós sabemos que o seu trabalho estava concentrado na pregação, para que o povo, devido às guerras e à tentação do paganismo, que estava fazendo muito apostatarem da fé, voltassem e crescem no Evangelho. Ele foi o principal responsável pela conversão dos pictos. Não é à toa que ele também é chamado por alguns de o apóstolo dos pictos do norte, porque ele foi muito importante na conversão daquele povo ali que vivia na Caledônia. Ele fundou uma igreja em 397 que ficou conhecida como Cândida Casa. Cândida vem de branco, porque as pedras que ele usou ali na construção eram brancas. E nessa casa é que ficava o mosteiro, do qual eram preparados homens que sairiam pela nação para instruir o povo na fé cristã. É bom, por honestidade, citar sim que Niniano visitou Roma antes da fundação desse mosteiro e dessa casa. É possível que ele tenha sido sim influenciado em algum grau pelo princípio da corrupção que naquela época se iniciou em Roma, entre os cristãos. Mas, apesar disso, ele permaneceu sim firme na pregação do Evangelho e no amor pelo seu povo, para que eles conhecessem a mensagem da salvação. Então, apesar de Niniano pode ter sido influenciado, isso não foi que ele virou um papista, e como algumas pessoas querem afirmar que todo mundo antes era papista da Reforma. Não é assim. Até porque o papado só vai de fato dominar a igreja ali ali com Bonifácio III no 7º século, né? E aqui nós estamos ainda no final do século IV e início do século V. Agora, entendendo, irmãos, sobre esses cristãos judeus, nós podemos examinar, e agora fique bastante interessante, algumas características da teologia e prática desses cristãos primitivos. Uma das coisas interessantes sobre os judeus é que é o sistema de governo eclesiástico adotado por eles. Um historiador romanista chamado Beda, do século VII e do século VIII,
que é também venerado como um santo entre os romanistas, de que os judeus eles tinham uma constituição em comum, que ele chama em latim de ordo inusitatus, de governo. Sabe por que isso aconteceu? Porque não existia entre os judeus uma distinção hierárquica entre bispos e pastores. Não existia uma distinção no governo dos judeus entre bispos e pastores. E porque para os judeus, um bispo e um pastor são nomes iguais para o mesmo ofício. Não são dois ofícios diferentes, mas o mesmo nome para um só ofício. E é por isso que Schildes ele fala sobre o pensamento, sobre a história dos judeus ali, o seguinte: muitos autores, isso é importante, muitos autores testificam que por cerca de 400 anos a Igreja da Escócia nada sabia sobre a hierarquia episcopal. E esse entendimento de não existir distinção entre bispos e pastores vai ser o mesmo entendimento ensinado na Reforma, em sua doutrina eclesiológica. Não fora uma invenção de Knox ou Calvino, mas nós vemos já entre os judeus na igreja primitiva. James Ferguson, que vocês conseguem ver a citação no lado direito, que era um covenante, ele sistematiza a posição reformada sobre o tema, sobre o que é um bispo e o que é um pastor. É a mesma coisa. Veja o que ele fala. Os bispos mencionados nas Escrituras nada mais são do que os pastores comuns e superintendentes de rebanhos específicos, dos quais muitos podem ser e estavam em uma cidade como Filipos, o qual não poderia ter acontecido se lhes tivesse confiado a supervisão geral de muitas congregações e de províncias inteiras, como agora alega aqueles que distinguem entre bispos e pastores e tornam titulares de ofícios de um grau mais elevado. Ele está comentando aí, irmãos, o texto de Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, ele, ao comentar sobre o que são os bispos, ele afirma que é nada mais do que os pastores comuns. Uma das coisas que prova isso, além do uso sinonímico, do uso de como sinônimos, que a gente vê lá em Atos, capítulo 20, em Tito, capítulo 1, é que não poderiam existir bispos maiores do que pastores em Filipos, porque Filipos tinha várias congregações e cada um de suas congregações tinha o seu pastor ou o seu bispo. Bispo e pastor, no pensamento reformado, é a mesma figura, é o mesmo ofício. Pastor é chamado de bispo porque o bispo é episcopoi, aquele que vigia o rebanho enquanto os outros dormem. Então, esse mesmo pensamento, que é o ensinamento da Reforma, nos séculos posteriores, foi uma manutenção da doutrina apostólica. A gente vê em Atos, capítulo 20, a gente vê em Tito 1, mas também uma continuidade com a interpretação da igreja antiga. Porque a igreja antiga dos judeus não tinham bispos diocesanos, bispos como maiores do que pastores. Era o mesmo ofício. Antes do envio do papista Paládio, no ano de 431, não havia bispo diocesanos entre os escoceses, que estavam em partes exilados na Irlanda, e tampouco para os que conseguiram retornar à Caledônia. O que é um bispo diocesano? Vamos entender um pouco aí o governo papista. Para o governo papista, há a paróquia. Essa paróquia tem o seu padre. É como se fosse, entre aspas, um pastor. Só que acima do pastor tem o bispo. E acima do pastor tem um bispo,
que governa os pastores. Então, para eles, o bispo é o pastor dos pastores, maior do que os outros ministros. Isso é a visão papista. A visão neotestamentária e da Igreja Antiga é que não há, certo, distinção entre bispo e pastor, mas é o mesmo ofício. Isso não existia um bispo diocesano, mas todo entre os judeus, que fez, isso não existia, que fez Próspero, um pai da igreja chamado Próspero de Aquitânia, que viveu ali em 390, 455, dizer o seguinte, vejam que interessante, ele fala assim, ó, Paládio é enviado aos escoceses que acreditam em Cristo como seu primeiro bispo pelo Papa Celestino. Paládio, que a gente vai ver depois nos próximos estudos, ele foi o primeiro papista a tentar se estabelecer entre os judeus, entre os escoceses. Mas veja o que Próspero de Aquitânia fala, que Paládio foi o primeiro bispo que foi enviado. Não existiam bispos anteriormente. E por isso que, como vocês podem ver no slide, o historiador romanista John de Furdon, na Idade Média, afirma algo impressionante. Vejam aí, antes da sua chegada de Paládio, os escoceses tinham professores da fé e administradores dos sacramentos, apenas presbíteros ou monges. Nós já sabemos qual é o significado, segundo o rito da igreja primitiva. É inegável que desde o começo a igreja da Escócia, na sua origem mais primitiva, não conhecia o episcopalismo, mas somente o simples e bíblico governo presbiteral, como vai ficar mais claro em estudos posteriores. Esse é o primeiro ponto para o governo presbiteral. Não existir oficiais superiores aos outros. Não há um bispo que comanda outros pastores. Isso não existia na Igreja da Escócia, certo? Desde o seu do seu tempo mais primitivo. Só que vamos ver outra característica da teologia, além do governo presbiteral, da teologia dos judeus. Os judeus, eles influenciaram a nação, e principalmente, isso é também incrível, né? As autoridades contra alianças com ímpios. E o caso notável ocorreu com um rei chamado Goranos, que foi o 45º rei dos escoceses, que, professando a religião cristã, ele procurou persuadir o rei dos Pictos, Lotus, sobre o pecado de manter um pacto com o rei dos saxões. Porque além desse rei e desse povo ser cruel e traiçoeiro, esse pacto, essa liga, iria prejudicar a religião cristã. O respeitável, né, historiador Buchanan, ele conta que um dos argumentos de Goranos foi o seguinte, vocês podem ver no slide no lado esquerdo, né, que deveria ser considerado a coisa mais grave de todas por alguém que fosse um verdadeiro cristão consentir naquela liga, pelo qual a religião cristã deve ser extinta, ritos profanos renovados e tiranos e perversos, inimigos da piedade da humanidade, armados com poder contra Deus e a sua lei. Então, um rei tenta persuadir o outro, que também era cristão, a não manter ali uma aliança com o ímpio, porque aquilo iria armar os inimigos da piedade com o poder contra Deus e contra o seu próprio povo. Só que essa doutrina contra a associação com ímpios no povo cristão é também vista na Reforma. A Reforma mantém uma continuidade não como uma invenção, mas como uma manutenção da sucessão histórica. A doutrina contra a associação com ímpios, inimigos da religião de nosso abençoado Senhor Jesus Cristo, ela foi enfatizada
pela teologia presbiteriana no século XVII. Vocês podem ver aí a frase do mártir James Gutierre, foi um mártir aí que foi enforcado, honorável defensor da fé. Ele diz o seguinte, que para um povo que professa ao Senhor fazer uso de auxílios proibidos no dia da sua angústia, está longe de aumentar a sua força, ou de ser um meio dela, mas o torna mais fracos, porque um pecado como este rouba de um povo que professa ser de Deus a sua ajuda e força, pois Deus não se unirá nem se associará com os seus inimigos. Seremos tolos se pensarmos que ele o falar, que ele o fará. Aquele que disse, não digais uma confederação, Isaías 8,12, dirá ele mesmo uma confederação? Qual é o ponto aqui de James Gutierre? Que um povo cristão na sua angústia tentar se aliar com ímpios para obter força, isso é incredulidade. Isso não vai lhe dar mais força, mas vai lhe tirar a força que realmente lhe poderia fazer vencer a guerra, que é Deus. Veja, como um povo cristão que professa o Senhor, que professa Deus, irá se unir com aqueles que odeiam o Senhor e esperarão alguma vitória. Veja o que ele diz. Deus não se unirá, nem irá se associar com os seus inimigos. Porque nós pensamos que nós podemos recorrer ao rei do Egito, ao rei da Babilônia, ou os atuais magistrados ímpios para o bem da igreja. Se eles são inimigos do Senhor, não digais uma confederação. Vamos esperar no Senhor. E essa doutrina da reforma, vista no século XVII, contra associações voluntárias, não é uma inovação. É justamente o que Goranos fez ao persuadir Lotus a não se unir em aliança com o rei dos saxões, porque isso iria armar os inimigos da religião com poder. E é oportuno, irmão, destacar que esse pensamento da não associação com os ímpios, principalmente em exércitos ou no magistrado civil, não é uma peculiaridade do cristianismo escocês, que não é algo que perdurou somente naquele lugar. O consenso dos cristãos, muitos antes desse fato, era da não participação no exército romano ou em cargos governamentais. O historiador A.W. Walker ele diz o seguinte, abre aspas, lembramos que pouco antes por sua volta, de 248, diante das críticas de Celso, que afirmava que os cristãos não cumpriam com seu dever para com o Estado, recusando-se a servir no exército. O máximo que Orígenes podia dizer era que os cristãos faziam coisa muito melhor, orarem pelo sucesso do imperador. Orígenes refere-se também defendendo a relutância dos cristãos em assumirem cargos de funções governamentais. Não há dúvida de que Orígenes expressava a opinião mais generalizada entre os cristãos dos meados do século III. Isso é verdade. Eles não participavam nem do exército romano, nem de funções governamentais do Império Romano. Não era algo que os escoceses inventaram, que os judeus inventaram, mas que era algo difundido e consensual antes da igreja ser invadida pela incredulidade e deixar de confiar em Deus como a sua única força. Agora, irmãos, para terminarmos, o que nós devemos pensar sobre os judeus? Diante dos fatos supracitados, nós podemos chegar à conclusão que o William Maxwell chegou. Veja o que ele diz. Disto, dificilmente podemos evitar tirar a conclusão de que aqueles que defenderam uma forma cristã tão primitiva, tão simples e tão pura devem ter se ramificado das regiões centrais e originado-se da igreja cristã em um período muito antigo, quase antes de qualquer corrupção
começar a desfigurar as instituições e poluir as doutrinas e costumes dos apóstolos. A igreja da Judéia, os judeus, o cristianismo escocês, ele começa justamente mostrando uma pureza tal, um reconhecimento do magistrado civil, o cumprimento das promessas, um governo sem preeminência entre homens, mas com as sementes de governo presbiteral, contra a aliança com os ímpios. A igreja da Escócia começou bela. Não foi um fruto da devassidão ou luxo dos homens, mas o Espírito Santo, que usou cristãos perseguidos para espalhar o domínio de Cristo. Rutherford, nos séculos seguintes, enunciou uma máxima teológica gloriosa, que ele diz: a providência de Deus tem dois lados, um sombrio e triste, outro claro e alegre. Certamente, os discípulos de João, sendo atacados e dilacerados por Domiciano, é terrível, como nós vimos lá no começo. Mas a providência divina, controlando isso, para elevar os evangelhos aos povos bárbaros, é glorioso. Deus usou a perseguição sobre Domiciano para levar o evangelho à Escócia. Aqueles que antes foram atribulados plantaram a semente, que fora abençoada com a ajuda de reis, que nos primeiros anos fomentaram a única verdadeira religião de Cristo Jesus. Mantiveram um governo que não permite a preeminência de homens sobre os outros. Tampouco se deixou ser contaminada por Roma e seu veneno mortífero. Se devemos, como Cristo ordenou, lá em Cantares capítulo 1, versículo 8, seguir as pisadas do rebanho, então certamente, desde o início, a honorável Igreja da Escócia estabelece um exemplo fiel de trilhar esse caminho que nós podemos seguir. Um exemplo de piedade, de governo bíblico, de contra-aliança com ímpios, de um magistrado crente, de um zelo pela propagação do Evangelho do nosso Senhor, da submissão dos povos a Ele, da exterminação da religião pagã e também de que, sob as perseguições, se curvar a mão de Deus para que isso seja o meio de propagar a sua mensagem. É incrível que a Igreja da Escócia demonstra um exemplo fiel, a qual todo presbiteriano ou reformado genuíno pode se orgulhar e pode dizer como Childes que não há nenhuma igreja em nossa época que possa deduzir tamanha antiguidade e origem como a Igreja da Escócia. Nós podemos ver aqui, irmãos, uma breve linha do tempo sobre o que nós estudamos. Observa aqui que 95, né? Ano Domini, depois da encarnação do Nosso Senhor, foi ali a época em que Domiciano perseguiu a igreja, que o cristianismo foi introduzido na Escócia. Ali em 203, né, Dona I se converte ao cristianismo. Depois nós temos aí a perseguição de Diocleciano, que vai surgir, né, os judeus ou o denominar os cristãos escoceses de judeus, né, adoradores de Deus. E depois de 360 até 431, Niniano, o mosteiro dos judeus, a treinação de jovens para pregar o evangelho. E a partir disso em diante, nós vamos ver nos próximos estudos, tivemos a oportunidade de ver, infelizmente, que com a chegada de Paládio, um papista, começou a derrocada ali da igreja devido à invasão papista, mas que também houveram homens piedosos, como Patrick, Columba, que mantiveram ainda mais, de maneira mais clara, um governo presbiteral, um governo piedoso. Mas, desde o começo, essa é a igreja a qual nós podemos ver a antiguidade da verdade em sua mais plena luz. Amém. Então,